Este é o Movecast, uma realização do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Os peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos. Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio 17 da série O Evangelho dos Animais, obra editada pela equipe espiritual da ASEAMA, psicografada pela médium Sandra Calado. E neste episódio estudaremos o capítulo 15, chamado Observações Lógicas. Lembrando que estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, sob a ótica do que chamamos de ética animal espírita. Eu sou a Nath e para o papo de hoje convidei a Maiara Pires de Curitiba, Paraná, a Vanessa dos Santos de São Paulo, capital, e o Murilo Casson de Limeira, São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Esse espaço é de vocês. Oi, Nath. Oi, Murilo. Oi, Nessa. Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou a Maiara. Estou muito feliz de estar presente em mais esse Movecast sobre o livro O Evangelho dos Animais. Esse capítulo de hoje também vai ser focado em um dos nossos personagens, né? Igual foi o anterior. E tenho certeza que a conversa de hoje será muito proveitosa para todo mundo. Oi, pessoal. Eu sou a Nessa. Mais uma vez eu tô aqui para podermos aproveitar esse livro que é fascinante. Olá a todos. Uma alegria estar aqui novamente participando de mais um capítulo. E com certeza vai ser mais um capítulo muito produtivo, muito carregado de lições para levarmos no nosso dia a dia. Amo os peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive e se move. Que bacana, pessoal! Vamos atualizando, né, os nossos ouvintes em relação aos episódios anteriores, né? Nós estamos caminhando agora para uma nova fase, talvez, dos nossos personagens. Como a gente viu no episódio anterior, a gente acompanhou de uma forma, até como protagonista, né, o Edson, marido da Amanda, que teve um sonho, né, com a avó dele, numa colônia espiritual de animais. Então, a gente percebeu que para ele foi através de um sonho que trouxe uma resposta para um questionamento dele, mas que ao final do capítulo a gente percebeu que houve um despertar maior da consciência. A gente está percebendo que conforme a semana vai passando, os dias vão passando, nossos personagens vão observando a natureza, vão entendendo melhor os animais e vão reverberando as informações que eles estão estudando no domingo ao longo da semana deles. E a gente viu do Edson, e nesse capítulo a gente vai acompanhar o Plínio. E aí eu queria pedir para a Nessa nos atualizar logo no comecinho, né? O que esse personagem estava fazendo e quem ele encontra para fazer sentido essa reflexão que ele está fazendo nesse capítulo. Por favor, Nessa. Obrigada, Nath. Bom, logo no início do capítulo já começa contando a história dele, né? Que o Plínio ele estava andando nas ruas, era numa noite de sábado, era numa noite que ele tinha feito. E ele não conseguia deixar de pensar, ele não tirava da cabeça onde em épocas remotas, né? Época da própria vida, ele estava perdido, né? Ele se encontrava perdido nas drogas. Aí a mente dele transitava, né? Nas imagens da mãe dele, aflita, né? Por conta dessa situação que ele passava. A ignorância que ele ainda trazia no coração, do sofrimento que ele ainda tinha. E tinha todo mundo que acabava cercando a vida dele.
Então, aí de repente ele parou e ele viu na frente dele que tinha uma pequena cachorrinha. Ela tinha cerca de uns 10 quilos, mais ou menos, e ela estava encolhidinha assim num cantinho. E aí ele passou, observou melhor e viu que no abdômen dela, né, na barriguinha, tinha 6 filhotinhos. E aí ele calculou, assim, aproximadamente, com um pouco de conhecimento do assunto que ele tinha, e ele calculou que deveriam ter entre 5 ou 6 dias, né, os filhotinhos. Mesmo estando uma noite bem quente, essa imagem acabou sensibilizando, né? Porque acabou identificando ele uma coisa que ele já tinha vivido, né? Uma coisa que já tinha passado na cabeça dele de quando ele era mais novo e ele tá no meio das ruas, dele tá no meio de pessoas que passavam por ele e acabavam que nem enxergavam ele, né? Ele era só mais um parte da rua, assim, sabe? E ele conseguiu enxergar isso na cachorrinha. Mas aí ele começou a lembrar melhor de quando ele tinha essa vivência. Uma coisa que fazia ele se sentir bem era lembrar-se da mãe dele. Quanto era agradável, quanto era favorável para ele ter o abraço da mãe dele, ter o carinho dela, né? Embora pelos transeuntes lá da rua que sequer o enxergavam, se não fosse pelo amor que ele tinha pela mãe dele, né? Que ele tinha se perdido na vida, né? Talvez até tivesse desencarnado precocemente. E aí ele se sentiu como se fosse na pele, assim, né? Da cachorrinha, né? Porque ela estava na mesma situação que ele já tinha passado quando ele era mais novo. E ele chegou até a tentar uma aproximação com a cachorrinha, só que ela estava bem arredia. E por ele já ter passado uma situação bem parecida, ele acabou por compreendê-lo. Então ele tentou contato, ela meio que tentou uma forma meio que de autodefesa, né? Foi lá e eu acho que se ele tivesse ido mais pra frente, acabava que arranhava ou avançava nele. E aí ele acabou por respeitá-la. Aí, só que ele ficou encasquetado com aquilo, né? E aí ele, no dia seguinte, ele voltou bem cedinho. Ele deixou comidinha para ela, água, e ele até conversou com ela, assim, tentou uma forma de aproximar mais por conversa, para ela entender que realmente ele estava ali, mas ele não estava para causar nenhum dano para ela ou para machucá-la, ele queria era o bem. E ele até pensava em adotar ela depois, né? Colocar os cachorrinhos para adoção, os filhotinhos, e ficar com ela. E aí ele chegou, conversou com ela e falou: olha, querida amiga, eu tô aqui, mas eu vim aqui para trazer comida para você, eu vim aqui para trazer água, um cobertorzinho, e aí assim que possível eu venho e te trago mais. Tem uma parte do livro que eu acho que é interessante de fazer a leitura, que ele fala assim, o Plínio. Nisso, antes dele falar, ele coloca a caixinha que ele levou no local seco, no local quentinho para ela, embaixo de uma laje de uma loja que está abandonada, para que, né, ela não fosse tirar de lá. E aí mantém uma certa distância da rua, né, para que não aconteça nada com ela. E aí ele olha fundo nos olhos dela, da cachorrinha, e fala: sei que você, como inúmeros animais, tem todas as razões para não acreditar em minhas boas intenções. Queria dizer-lhe para ficar tranquila. Compreendo sua reação e só desejo ajudar. Jesus, tenho certeza, estará com você nos dias que seguirão, garantindo, na medida do possível, a sobrevivência desses que traz junto a si, que são novas almas iniciando a reencarnação, como nova oportunidade de evolução. Quisera pudessem todos os homens compreenderem isso. São almas que retornam ao mundo, tomara que aprendam mais sobre o amor dos homens do que você aprendeu nessa sua jornada evolutiva. E aí, essa parte é bem bacana porque é algo que nós aprendemos com a nossa doutrina mesmo, né? De que ela está iniciando, né, a jornada evolutiva, né? Bom, e aí o Plínio, ele segue o seu caminho, né? Como a Nessa falou, ele deixa ali a comidinha, a casinha para ela. E aí ele começa a refletir, né, sobre a questão do livre-arbítrio dos animais, né? Porque ele percebeu ali que a cachorra, ela tomou decisões, né?
Ela decidiu não se aproximar dele e ele pôde perceber que essa decisão era em virtude do medo que ela sentia de pessoas, né? Então ali já teve que ter um raciocínio para tomar essa decisão. Não é uma decisão apenas por instinto, né? O instinto de sobrevivência e de proteção. Tem que ter um raciocínio por trás. E aí ele segue para o cinema e se encontrar com uma amiga, Patrícia. E o filme que eles iriam assistir foi indicado pelo noivo da amiga dele, Patrícia, que conta a história de um cachorro japonês que era muito apegado ao seu dono. E é o filme Sempre ao Seu Lado, com o ator Richard Gere. É um filme muito bonito, mas também precisa assistir com uma caixinha de lenço do lado ali, porque é muito triste também. É uma história real, como ela conta aqui no livro, de um cachorro que era um professor, ele adotou esse cachorro que estava perdido numa estação de trem, e o cachorro cresce, muito apegado a ele, e ao invés de brincar, o cachorro sempre acompanhava ele até a estação, e sempre muito fiel. Então ali ele também tinha, né, esse livre-arbítrio, esse princípio de livre-arbítrio de acompanhar o dono até a estação, ao invés de fazer outras coisas que os cachorros normalmente fazem. Ele acompanha sempre o dono, tanto para ir como para voltar do trabalho. E agora eu vou jogar um spoiler aqui, porque o filme tem que ter esse lado, que é o principal ponto mais emocionante do filme, que precisa de lenço, que é quando o dono dele morre, né, o tutor dele morre, e o cão ele continua fielmente todo dia indo lá esperar seu dono na estação, até que ele próprio venha desencarnar. E aí o Plínio e a Patrícia, eles terminam o filme, vão lá para a lanchonete conversar, né, e isso já começa na cabeça do Plínio, mais uma vez a questão do livre-arbítrio ali, ficar na mente dele, ele começa a tentar raciocinar sobre isso. E aí a Patrícia, ela, conversando com ele, ela lembra da gatinha dela, a Isa. Alguém lembra dessa parte do livro? Quer comentar? Eu lembro. Então, nessa parte, a Patrícia, ela pergunta, né, se o Plínio se recorda da gatinha dela, que se chama Isa, e ela conta que é uma gatinha bem arisca, e que ela escolhe realmente quem que ela deixa fazer carinho nela e se aproximar dela ou não. E que geralmente são as pessoas ali da casa mesmo, ela não se aproxima muito de estranhos, né? Ela sempre mantém uma distância e não gosta realmente que as pessoas que ela não conhece cheguem perto dela. Mas aí a Patrícia conta pro Plínio de uma vez que um amigo antigo do pai dela foi na casa dela e tentou se aproximar da gatinha dela, né, da Isa, e ele foi chamando ela e ela estranhamente se aproximou. Então até a Patrícia estranhou que ela foi chegando perto, deixou esse amigo do pai dela fazer carinho nela, ela até sentou no colo dele. Então foi um comportamento bem diferente do que a gatinha geralmente tem, revelando que ela realmente escolhe, são os animais que escolhem, né, os seres humanos e não o contrário. Então ela escolheu e deixou ele fazer carinho nela. E quando esse amigo do pai da Patrícia estava indo embora, é o Maurício, né, o nome dele, se eu não me engano é isso. E quando esse amigo do pai da Patrícia estava indo embora, que é o Manuel, a Isa foi acompanhando ele pela porta e ele fez um comentário, né, com a Patrícia, de que ele tinha a impressão de que ele já conhecia essa gatinha. Ele pediu para eles tomarem conta dela. Então, isso provavelmente mostra que o Manuel talvez já tenha sido tutor dela em uma reencarnação anterior da gatinha, né? E achei muito bonito, porque realmente mostra esses laços que permanecem depois da nossa desencarnação, né? Que da matéria, esses laços continuam. Eu achei muito bonito. E daí, recordando dessa situação, a Patrícia comenta com o Plínio que ela percebeu que realmente foi a gatinha que escolheu, porque ela sempre foi tão arisca, mas com o Manuel ela não foi assim, né? Ela deixou que ele se aproximasse. E não pode nem dizer que isso foi uma forma de obediência da gatinha, né? Como se ela tivesse sido adestrada, porque não é possível fazer isso com gatinhos, né? Então mostra realmente como foi uma escolha dela. Sim, muito interessante, Mai. E nisso que ela tá contando da história da Isa, o Plínio ele se recorda de uma história que o pai dele contava, que na época que ele era adolescente, ele trabalhava numa fazenda que tinha um burrinho muito, muito, muito rebelde. E que ninguém conseguia montá-lo, nem mesmo o dono da fazenda.
E ele vai contando, né, como que o José, o pai do Plínio, ele começou a se aproximar desse burrinho, porque o dono da fazenda, para tentar conseguir domá-lo, ele utilizava de violência, né? Ele batia, ele xingava, e isso, na verdade, fazia com que o animal ficasse ainda mais arisco, violento, e não fosse uma coisa bacana, né? E ele até fala assim: "Ih, Zé, esse burro não tem jeito, só eu consigo montá-lo, e para conseguir eu tenho que ser muito firme. Toda vez que ele tenta reagir, não tenho dúvidas, ele apanha, só assim para obedecer. Com o animal a gente não pode bobear." Então é uma cosmovisão desse dono da fazenda. E aí quando o pai dele, né, que ele foi contratado justamente para fazer o trabalho da fazenda montado nesse burrinho, utilizando dele, ele precisou se acostumar por um tempo com ele, né, com a presença dele. Só que no começo ele também ele não tinha coragem de bater no burrinho, mas ele precisava domá-lo de alguma forma. Então, no primeiro dia ele tentou várias vezes, ele quase levou alguns coices, né, e ao final do dia, várias vezes tentando, os dois estavam esgotados, assim, percebia que eles estavam com suor no rosto, no corpinho, né, e aí ele leva o animal até o curral mais próximo, amarra, tira a sela, e ele percebe que de fato o animal também estava cansado como ele, que ele só estava naquele momento pensando em tomar um banho, jantar, descansar. E quando ele percebeu que também ele estava dessa forma, o animal, ele entendeu que as necessidades eram as mesmas e que talvez esse animal precisava desses cuidados, né? Então, ele vai lá e pega uma mangueira e começa a molhar o animal, refrescá-lo, ele começa a se deliciar com aquele momento, fica uma coisa tipo brincadeira, prazerosa, um momento gostoso entre os dois. E ele até chama, né, o animal começa a ter um nome, né, de Panco, e começa a conversar com ele, né? E ele diz: "Olha, amanhã nós vamos ter um longo dia, espero que com mais sucesso, então amigos, vamos trabalhar juntos, né? Espero que você tenha uma noite de descanso." E deixou ele lá tranquilo comendo. E aí no dia seguinte, quando ele acordou, o Panco já estava esperando ele, olha que interessante, na porteira próxima à casa, né? Já pedindo assim: "Olha, tivemos um combinado na noite passada e agora a gente vai trabalhar juntos." E por muitos dias, assim, foi se levando essa rotina de trabalhar durante o dia e à noite ter esse descanso, ter esse banho de mangueira, deixar ele tranquilo, sem a sela, né, e se alimentando. E foi seguindo por longos anos essa amizade, né? E ele, né, que é o Zé, contou para o Plínio, seu filho, sobre essa história, ele recordou e por isso contou para Patrícia. Então, mais uma vez, eles realmente percebem mais uma história dentro desse contexto em que os animais escolhem, e de que quando você trata os animais com carinho, com amor, eles podem ser grandes amigos nossos, muito próximos, companhias maravilhosas. E logo em seguida ele vai trazer essa fala de plenitude, né, Murilo? Sim, essa citação dele, né? Esse livro realmente é muito, muito importante e vale a pena a gente ler na íntegra. É o capítulo 5 do livro Plenitude de Joana de Ângeles. Ela diz assim: mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e todos. Da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas. Então ele lembra desse trecho porque exemplifica essa situação que ele conhecia da história que o pai contava, da relação com o burrinho. Porque ao tratar com amor, né, como a Nath comentou, esse burrinho ele passou a ter um comportamento diferente, né? Então aquele instinto de proteção, né, onde ele escoiceava, não obedecia e aí ele apanhava, ele passou a ter o raciocínio de que ele, cooperando ali com o pai do Plínio, ele receberia um banho no final do dia, ele receberia comida, carinho, que é o que todo ser vivo deseja na sua
experiência terrestre. Nenhum ser tem o desejo de ser maltratado, de sentir medo, de sofrer ali uma opressão. Todos, sem exceção, todos os seres vivos, eles têm uma necessidade inata, porque é um germe divino, como Joana de Ângeles diz, você buscar o amor, você procurar por uma relação em que você receba amor, e aí o animalzinho ele aprende também a doar o amor. Então é muito bonito essa história, junto com essa citação de Joana de Ângeles, porque mostra como que a doutrina ela nos faz compreender, ter um olhar diferente sobre situações que passaria desapercebido. Mas esses espíritos, como Joana de Ângeles, eles vêm nos deixar essas lições muito importantes para que a gente mude o nosso olhar. Sim, Murilo, eu gosto que no final desse trechinho, né, ele tá pensativo e ele diz: quanto ainda temos de aprender, quanto a doutrina espírita ainda tem a nos ensinar, quanto a compreender o verdadeiro significado do amor, da gratidão e do evangelho. E aí ele termina a leitura do capítulo com um trechinho que destaca: da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir esse sentimento, que é o resumo de todas essas histórias que a gente tem contado. E quando ele termina esse trechinho do capítulo 5, ele se pega pensando. E aí, pessoal, a gente gostaria muito de ler para vocês, né, aos nossos ouvintes, um trechinho um pouquinho longo, um comentário, né, que o Plínio está pensando, e a gente queria fazer alguns comentários em cima disso, para que não fique uma dualidade, né, nesse significado dessas palavras, para a gente entender a profundidade do pensamento desse personagem. Então ele fica pensando assim: sob este ângulo, quanto temos sido ingratos com os animais? Quanto não lhes observamos os gestos de bondade, a presença de Deus em seu âmago? Quantas vezes a lã nos esquenta, o leite nos alimenta o estômago, o trabalho deles nos auxilia. Quanto os exploramos ao invés de os agradecer. Quanto é urgente que isso mude. Quanto o cão que temos em casa nos recebe alegremente. Quanto os animais perderam a confiança em nós, porque nos tornamos, ao invés do exemplo de bondade de Deus e de gratidão, os senhores de escravos da vida animal, fazendo destes objetos da nossa exploração. Joana de Ângeles nos acorda nestes textos para a realidade. São criaturas que, como nós outros, trazem a presença divina no íntimo, aguardando o ensinamento e o exemplo de amor daqueles que são mais velhos na escala evolutiva. Que o Senhor nos ilumine na nova jornada. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, já teve ouvido de ouvir, já deve ter percebido que ele falou aqui sobre a lã, sobre o leite e sobre o trabalho que nos auxilia. Então a gente tem que pensar o seguinte primeiro. O Plínio, ele está vindo de uma construção de uma sociedade como todos nós, uma sociedade carnista, uma sociedade especista, antropocêntrica, onde essas características são vistas como bens, como recursos que os animais nos oferecem. E a gente muitas vezes não questiona se esses recursos eles são de fato direitos nossos. A gente tem direito sobre a vida desses seres, por mais que seja em ambientes onde haja carinho, onde haja afeto. Quantas vezes a gente já não ouviu de pessoas que mas eu tenho um sítio, ou um tio meu tem um sítio, e lá tem uma vaca que a gente pega o leite, toma na fazenda, não tem exploração. Quantas vezes a gente ouviu, né? E isso, na verdade, pessoal, vamos só relembrando que o Plínio está no começo de uma expansão de consciência. Para quem não leu o livro, eu não vou dar spoilers, mas só para entenderem que mais para frente eles vão compreendendo e vão questionando a produção animal e o uso dos animais em diversas etapas. Isso ainda não aconteceu. Então, o nosso personagem, ele está no momento em que ele ainda vê os animais com esse objetivo, certo? Mas vocês podem perceber que ao longo da fala dele isso vai mudando um pouquinho. Parece até que tem uma inspiração divina. E a gente já vai falar sobre isso. Bom, então vamos separar duas coisas aqui.
essa fala do Plínio remete a um conceito que a gente tem na questão dos direitos dos animais, que é o utilitarismo, que é justamente você utilizar os animais para algum fim que seja apenas do humano. Não há uma retribuição direta na qualidade de vida ou nas finalidades da vida daquele animal. Por mais que você tenha ali o carinho, você acha que está retribuindo alguma coisa, de uma certa forma você está retirando algo que é de suma importância para a vida daquele ser. Então vamos dar um exemplo. A lã. A lã, ela é importante porque ela está aquecendo, ela está protegendo as ovelhas, né? Hoje a gente sabe que, não, aqui pelo menos no Brasil, nós não temos uma exploração tão grande da lã, porque a gente já tem outros recursos, enfim, do algodão. A indústria têxtil já mudou um pouquinho. Então a gente aqui no Brasil não tem muita tradição de usar lã, mas em outros países sim. E a forma de tosquiar os animais, por mais que sejam em fazendas ditas boas, né, não é uma coisa bacana, né? Os animais realmente desamarrados, a tosquia ela é feita de uma forma nada amorosa, pode acontecer algum tipo de lesão, sangramento. Então é complicado, sabe? E o fim do objetivo dessa produção é a lã, não a vida do animal. E você está tirando a lã, que é essa proteção. Então, é literalmente explorar o animal para um fim que só o ser humano que tem interesse. Os interesses dos animais não são avaliados dessa forma. O leite é a mesma coisa. O leite ele foi feito para o bezerro. O ser humano não tem nenhuma necessidade de consumir leite, a gente sabe. Então, nesse momento, é, de fato, roubar uma parte do leite que seria do bezerro para alimentar humanos, que já estão desmamados. Então, a gente percebe que tem uma questão problemática ali, porque a gente tem essa cultura de tomar o leite, mas não uma necessidade. E o trabalho, né, dos animais, seja de arado, de carroça e tudo mais, também, hoje em dia, a gente tem outras alternativas, automóveis, tratores, enfim, que você não tem mais a necessidade direta de usar os animais dessa maneira, né? Então, o utilitarismo, ele é ainda uma crença que muitas vezes acaba baseando a ciência do bem-estar animal. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente que é adepta e não tenho nada contra, mas muita gente ainda utiliza os conceitos de bem-estar animal para continuar utilizando os animais com o fim do bem-estar do ser humano e não do animal. E aí a gente tem que fazer um contraponto que é do abolicionismo. O abolicionismo já é o conceito de que em nada os animais devem nos ofertar algo, nem a sua carne, que é o seu corpo, né? Nem o seu leite, nem o seu ovo, nem nada, porque isso foi feito para a vida e a qualidade de vida desse animal. E foram milhões de anos para que eles fizessem essas substâncias, enfim, né? Por exemplo, o ovo, o leite. É muito tempo que a natureza preparou esses seres para terem esse fim que diz respeito à sua própria espécie, não à espécie humana. Então, o abolicionismo ele é uma crença dentro do direito animal que quer libertar os animais desse sistema e quer que as pessoas despertem para isso. E o trabalho do MOVE acaba entrando nesse processo de mostrar que a gente não precisa de nada do que os animais têm a oferecer de seus corpos, mas sim o carinho, a atenção, o afeto e o amor que eles podem retribuir, porque isso é uma coisa que é bilateral. Os dois lados estão ofertando. Não é uma coisa que você está tirando de um e não está retribuindo. É bem o que a fala da Joana. A gente precisa retribuir esse sentimento, sabe? E aí, só para finalizar minha fala, no finalzinho, e ele vai falando o seguinte, né? Que ao invés do exemplo da bondade de Deus e da gratidão que nós devíamos sentir com os animais por partilhar a existência com eles, nós somos os senhores escravos da vida animal. Nós estamos literalmente escravizando para um objeto da nossa necessidade, que não é uma necessidade, dos nossos interesses, mas os interesses dos animais não são levados em consideração. E então, imaginem, né, o quanto a gente não teria de crescimento espiritual para eles e para nós se a gente encarasse essa relação como uma amizade, igual o burrinho, né, que é o Panco e o Zé criaram durante anos uma relação de amizade e aproveitaram essa existência na matéria, essa existência partilhada, para ter essa relação afetuosa e não uma relação de escravidão, de exploração, de morte, de crueldade, de tortura, que é o que até hoje nós pautamos nas nossas relações com os animais. Então, só queria realmente pontuar isso, pessoal, que o abolicionismo ele não aceita qualquer tipo, independente se é no sítio, se é em qualquer lugar, ele não aceita essa relação de que a gente tem que extrair, mesmo de uma forma bondosa, alguma coisa que é do corpo dos animais. Isso não interessa para o abolicionista, sabe? Enfim, espero que tenha esclarecido, porque são conceitos profundos e difíceis, mas
que aos pouquinhos acho que a gente vai pegando, e o Plínio também, né? Nem tá aprendendo sobre isso. Renato, só completando aí a sua fala, a doutrina espírita ela é totalmente nesse sentido, né? Tanto Kardec como outros espíritos falaram sobre essa visão de não ter os animais como fins para o ser humano. Então a gente tem, por exemplo, uma referência de Emmanuel no livro Consolador, no capítulo 2, a questão 128. Perguntam assim para Emmanuel: a vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? E aí ele responde: a vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Então, um detalhe importante aqui, Emmanuel fala: através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. É o animal trabalhando no seu meio para adquirir a inteligência, não é trabalhando e servindo para o homem. Como Emmanuel fala ali, a vida do animal tem uma finalidade superior, que é a do seu próprio aperfeiçoamento. Então, eles não foram criados por Deus para nos servir. Deus não fez as ovelhas evoluírem, como você falou, em milhões de anos ali, né, através dos seus antepassados, chegarem ao corpo físico de ovelha para que tivesse a lã para o ser humano se servir. Né? Esse é um pensamento nosso, não é o pensamento de Deus e nem o pensamento dos espíritos superiores. E tem aquela outra citação, também muito conhecida, de Kardec, na Gênesis, onde ele diz que o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para satisfazer as suas necessidades. Então a gente tem aí também uma referência de peso, o próprio codificador tendo esse posicionamento abolicionista, não utilitarista. Os animais não foram criados para as nossas necessidades. Então é interessante que ele usa a palavra necessidade, nem para aquilo que a gente precisa. Deus não projetou os animais para aquilo. Principalmente porque nós é que somos os superiores. Seria muito irracional acreditar que Deus colocou uma criança para servir um adulto. Ninguém pensa isso. Ninguém pensa jamais uma coisa dessa. Como é que nós ainda podemos conceber a ideia de que Deus colocou os animais, que são crianças espirituais, para servir ao ser humano, que é já um adolescente, né? Ou como a Ju falou na live outro dia, um aborrecente, né? Que nós somos. Então é um pensamento inverso, que a única coisa que explica esse pensamento nosso é o orgulho, como diz o codificador, não nós, a palavra do codificador. Então, quem não gostou, que puxe a orelha do titio Kardec. Nós sabemos que a amizade, né, ela é um sentimento que não é exclusivo só dos seres humanos. Inclusive, existem várias pesquisas científicas com esse embasamento de que os animais, eles criam laços afetivos com seres humanos, assim, de forma gigantesca, né? Tanto que tem até aquele ditado popular, né, que o cachorro é o melhor amigo do homem e tal. Claro que não é só voltado ao cachorro, né? Então, os animais, eles têm uma sensibilidade, assim, gigante. Eles criam laços e vínculos conosco que são incríveis, assim. E é impressionante que quem tem, né, nossos companheirinhos do lar, consegue, acho que, quando eu tô falando isso, perceber, assim. Sempre, com certeza, vai ter alguma cena que vai falar assim, nossa, parece que ele tá me ouvindo, parece que ele tá me entendendo. Às vezes só de você olhar para ele já te entende, sem você precisar falar. Se você conseguir chegar em casa e vem o cachorro e pula em cima de você, alegre. É como se fosse uma criança mesmo, que quando você tem um filho, você tá fora de casa e você chega, a criança vem, papai, mamãe. A sensibilidade que eles têm são incríveis. E isso não só para esses companheiros nossos do lar, assim,
os próprios animais, por exemplo, os porcos, eles, embora muita gente não saiba, eles têm uma capacidade de criação de laço afetivo, assim, gigante. Não só com eles mesmos, assim, que eles não se falam só o oink oink, né, como todo mundo conhece, mas eles têm, assim, uma inteligência gigante, eles gostam de brincar, eles gostam de correr, é fofura pura. A amizade que o Plínio pega com a cachorrinha lembra também um pouco pra quem já assistiu, do filme do Professor Polvo. Quem não assistiu, até também convido a assistir. É um documentário que é bem bacana, onde o Craig Foster, ele resolveu deixar um trabalho que ele tinha, que era um trabalho que para ele era estressante, e aí a vida mental dele estava, né, se desintegrando ali. E aí ele começou a fazer mergulhos e é como se fosse uma floresta, assim, subaquática, assim. Ele começou a fazer mergulhos e ele encontrou um processo de cura que ele teve lá, mais ou menos isso, e ele teve uma amizade com o povo. Ele começou a perceber que esse povo, ele, depois de observar, que ele parecia que ele estava esperando ele, parecia que ele estava interagindo com ele, né? E é interessante porque se assemelha com o que o Plínio teve com a cachorrinha, que aos poucos ela estava interagindo com ele de uma forma, tô pegando sua confiança, eu tô te conhecendo um pouquinho, vou me soltando um pouquinho até pegar a confiança, né? E isso eu acho que é preciso que nós aprendamos com a natureza, né? Que essas conexões que nós fazemos com eles são únicas. Verdade, Nessa. E tem essa questão que eu acho que se assemelha muito entre os dois casos que você citou, porque foi muito bem lembrado, né? Esse documentário do Professor Polvo, que era o fato deles, do humano, retornar todos os dias, ter esse processo repetitivo, porque isso é um processo de aprendizagem do animal, da cognição do animal. Você repetidamente ter um comportamento. Isso faz com que ative um reconhecimento realmente cognitivo de aprendizagem, de confiança, né? Porque todas as vezes que o Plínio chegava lá para 2 vezes por dia, né? Que ele ia trocar a água e a ração e conversar com ela, ele estava sempre numa posição passiva, numa posição respeitando o espaço dela. Então, foi uma coisa assim tranquila até para ela conseguir criar essa confiança e até esperar que ele chegasse, que ele viesse e tivesse uma aproximação maior com ela, sabe? Então, isso que você falou, assim, foi muito bom, assim, ter puxado, porque o polvo é um ser invertebrado, mas ele é tão inteligente quanto, né? Ele já foi provado que ele tem senciência. Então, ele tem essa capacidade de sentir dor, medo, frio, angústia, tipo, tudo igualzinho a gente, sabe? É um animal muito curioso e muito parecido, né? Mesmo que fisicamente não parecido, mas os comportamentos e a personalidade muito parecido com os cães, né? Enfim. Mas agora ele vai seguindo, né, essas reflexões que vão levar ele até o domingo, na próxima reunião com o pessoal, né, Mayara? E o que você sentiu, assim, diante de todos esses conteúdos, de todas essas revelações que ele foi, e reflexões que ele foi percebendo? Qual foi a conclusão do Plínio para encerrar nosso capítulo? Então, Nath, mais ali pro final do capítulo ele começa a refletir sobre isso. E pela primeira vez ele se percebeu como parte, né, desse mundo ao redor dele e não como um ser à parte. Ele até menciona que antes ele se via como acima de todos, né, acima dos outros seres e não entendia essa profundidade de relação com o mundo que estava ao redor dele. E ele percebeu realmente um novo mundo se descortinando, né, ele até usa essa palavra, na frente dele. E ele pensou no caminho aqui, vou ler um trechinho para vocês que está no livro, que é bem interessante. Não sei há quanto tempo me encontro neste planeta, recebendo um corpo novo a cada reencarnação, mas é como se pela primeira vez eu enxergasse com mais profundidade o ambiente ao meu redor. Embora convivendo com a natureza, com a terra, com os animais, nunca os havia olhado como parte integrante e essencial do mundo. Vi a minha parte, acima de todos eles. E mais ali pro final do livro ele menciona que a partir dessa nova visão dele do mundo, ele se sentiu até mais sereno, mais harmonioso, como se ele começasse a se sentir parte do mundo de Deus, porque é no mundo de Deus
onde essa relação dos animais com as plantas, dos seres humanos, enfim, com toda a natureza, ela se dá pela união de laços de amor. Então, aí a importância realmente do amor para essas relações. Então, enquanto ele estava caminhando e fazendo essas reflexões, ele começou a observar, né, o que estava ao redor dele e observou os pássaros e pensou assim: eles são muito menores do que tudo ao redor, são menores do que os homens. Imagino como os prédios, o asfalto, as árvores, até mesmo um cão ou um gato têm uma outra dimensão para eles. Deve ser mais ou menos como acontece com as crianças que começam a andar. Aí, depois dessa fala da Mayara, né, desse trechinho, que ele tá refletindo, né, sobre os pássaros, ele lembra que ele tem uma amiga chamada Aline que tem um papagaio. E que toda vez que ela levava ele no veterinário, quando chegava próximo, cerca assim de 3 quadras antes, o papagaio dizia assim: não, não, não! Toda vez. E era só no caminho. Para de rir. E era só no caminho que ele ia até o veterinário. Ou seja, ele percebeu que esse animal ele tinha memória, porque ele reconhecia exatamente o mesmo ambiente e começava a ter esse comportamento de dizer não. E ele achou isso muito impressionante. Ele trouxe para essa realidade dos passarinhos, de que se o papagaio, que é uma ave também, tinha essa percepção, imagina como é a vivência de um passarinho, de saber exatamente essa memória, percorrer um caminho até uma árvore e depois voltar. Então ele estava realmente imaginando isso tudo. E imerso nesse pensamento, ele se encaminha para o estudo do domingo na casa da Amanda e do Edson, para realmente perceber que ele está visualizando na prática, mas agora ele vai chegar para a teoria e entender que tudo faz sentido, tudo está interligado, sabe? Enfim, é isso, eu adorei esse papagaio. Não! Ai, gente, socorro, viu? Mas olha, foi muito gostoso trazer esse capítulo para vocês de uma forma descontraída, porque é um capítulo curtinho, mas muito profundo nas reflexões, mostrando mais uma vez, como eu falei no começo, de que cada personagem está encontrando a si mesmo e se reencontrando dentro da própria doutrina, né? E eu queria convidar todos os ouvintes para estar conosco no próximo episódio, que a gente vai falar do capítulo 16, a medicina veterinária. Eu estou muito empolgada para falar sobre isso, porque eu acho que vai ser revelações que a Ana Paula, nossa veterinária, vai ter. Mas, né, já agradecendo aqui a presença desses amigos maravilhosos que estiveram comigo, eu deixo a palavra para vocês se despedirem dos nossos amigos ouvintes e a gente se encaminhando para o nosso final. Hoje não vai ter música, infelizmente, o capítulo foi muito curtinho, mas nos próximos episódios vamos preparar algo bem bacana. Vamos começar pelos homens hoje? Pelo nosso convidado especial. Vai lá, Murilo, nosso santo Murilo Francisco Casson. Surprise, motherfucker! Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar participando de um capítulo, falar desse livro maravilhoso. E esse capítulo ele nos traz vários exemplos da empatia, né? O Plínio ele teve empatia com a cachorrinha e estava ali abandonada na rua com os filhotes. Ele se colocou no lugar dela e fez o que o maior mandamento que Jesus nos deixou, que é fazer o outro que gostaria que fizesse a ti mesmo. Ele caminhando, ele viu os passarinhos ali e também se colocou no lugar dos passarinhos, imaginou como que deve ser daquele tamanhinho e com tantos perigos ao redor, e o pior perigo de todos, o ser humano. Ele, em determinado trecho ele fala, né, que tem pessoas que acham absurdo frear se tiver um passarinho no meio da rua que passa por cima. Então essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, seja ele humano ou não, é praticar o maior mandamento. E esse livro ele está repleto, ele vem sempre nos repetindo essa mesma lição, se colocar no lugar dos animais, que a diferença ela vai ficando cada vez menor até se anular de vez, onde a gente não vai mais ver nenhuma diferença entre nós e eles. Somos todos seres espirituais em jornada evolutiva. Então, queria agradecer pela conversa que a gente teve hoje. Ela trouxe muitas reflexões, né, essenciais sobre o que nós somos no mundo, sobre a importância do amor,
da gratidão aos animais, realmente enxergando eles como criaturas de Deus, né? E o nosso papel como tutores e como seres que devemos enxergar eles com gratidão e retribuir esse sentimento, né? Como a Joana citou ali naquele trechinho que a gente leu. E é isso, eu gostei bastante, foi muito proveitoso e queria agradecer a todo mundo que nos ouviu também. Bom, eu também quero mais uma vez agradecer. Essa oportunidade é sempre muito gratificante, é uma energia de coisa boa, assim, quando a gente está falando sobre esse livro. Eu sinto uma coisa muito, muito gostosa, assim, de estar falando sobre esse livro. Eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo vão acabar se sentindo um pouquinho na pele do Plínio, né, de começar a enxergar nas pequenas coisas, nos pequenos animais, a própria natureza e começar a se enxergar como parte da natureza. Gratidão imensa a vocês e até o próximo capítulo. Vamos encerrando aqui esse episódio e sempre com esse pedido de que sempre que houver a oportunidade do auxílio, da caridade, da ajuda, da observação lógica, como esse episódio vem nos tratar, o título desse capítulo, né? Que a gente passe a observar mais como esses personagens têm feito a natureza ao nosso redor e perceber muito mais do que o raciocínio que a gente possa ter em algum estudo, mas em especial esse sentimento, essa vivência de perceber, como foi dito aqui, que Deus está presente em todas as criaturas, que possamos fazer esse exercício, aonde nos for útil, como o Plínio, que teve olhos de ver, encontrar essa cachorrinha, né, no meio da rua, que tantas pessoas passaram reto, mas que ele teve esse despertar, esse olhar por estar estudando, né, esse assunto, que a gente possa também fazer o mesmo quando surgir a oportunidade de ajudar esse próximo, que é o não humano, seja ele em qual corpo ele estiver nesse momento. Então é isso, caros amigos. Vamos encerrando aqui esse episódio belíssimo. Esperamos vocês no próximo junto com a gente. Que vocês tenham momentos incríveis de reflexão sobre mais esse episódio. Fiquem com Deus, paz e bem a todos. Nessa. Errou! Fecha o meu. Aí. Nessa. Oh. Errou! Peraí. Errou! Não consegue, né? Nossa, gente, calma que Santo Murilo. Me benza, Murilo, me benza. Gente, eu vou dar ideia pro Neto fazer vídeo cacetado, que é áudio cacetado, né? Porque, gente, tá difícil aqui. Vamos lá. Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.